Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja, que adorando para nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor, né? O Senhor é bom, irmãos. Em todo tempo, o nosso Deus, Ele é bom. Né? O diabo, ele faz de tudo para que a gente não venha na casa do Senhor, porque ele sabe que a gente orando, a gente vai ter vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, ele coloca enfermidade, ele coloca dor, ele coloca cansaço, ele quer colocar tudo em nós para que nós não possamos vir, né? Mas nós temos que vir, porque nós sabemos que sem o Senhor nós não somos nada, né? E ontem eu saí do culto, foi uma bênção, cheguei em casa, deu uns 10 minutos mais ou menos que eu cheguei em casa, eu comecei a sentir uma pressão muito forte na cabeça, e quando eu começo assim, eu sei que a minha pressão ela já está alta. E eu falei para o meu filho, falei para o meu esposo, falei que a pressão está alta. E esse braço começou a ficar dormente, e as mãos começaram a ficar formigando, igual umas agulhas como estão pingando na minha mão, nessa mão direita e nesse braço direito. E eu falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida, que eu acho que está querendo me dar um infarto. E o meu filho foi lá e falou, mãe, está repreendido em nome de Jesus. Falei com a bispa, ela falou, faz um salmo, toma um salmo, que eu vou estar orando daqui. E eu creio em nome de Jesus que esse mal vai cair por terra. Vamos para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu fiz a unção, a bispa orou. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aquele mal foi passando, a pressão foi abaixando. E aquele mal foi por terra, em nome de Jesus. Só hoje eu consegui, não consegui, fiquei mais um pouco deitada. Mas, graças a Deus, estou aqui para fazer isso que Deus me chamou para fazer. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi em Lucas capítulo 18. Louvado seja o Senhor. Nós estamos falando de oração, né? E nós temos que ser persistentes, irmãos. Porque tem gente que quer orar hoje e quer receber a vitória hoje. Mas não é desse jeito, dentro do Evangelho do Senhor Jesus, né? Vou estar lendo para o Mateus. A parábola do juiz iníquo. Lucas 18. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para que não suceda que por fim venha molestar. Então disse o Senhor, considerai o que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressas lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, pode se assentar. Aqui vem falando, né, sobre esse juiz, que ele era iníquo, era um homem que não temia a Deus, mas o Senhor, quando ele queria falar, ele sempre falava por parábola, para que as pessoas pudessem entender melhor aquilo que ele queria dizer. E aqui a palavra do Senhor fala de Jesus, né? Quando ele falou sobre essa parábola, ele queria dizer e falar para mim e para você sobre o nosso dever de orar sempre e nunca esmorecer. Nunca esmorecer, irmão, é nunca desfalecer, é nunca desistir de orar.
É nunca desanimar de orar. Porque muitas vezes, irmãos, a gente tem orado, a gente ora, a gente coloca nas mãos do Senhor. E às vezes a gente ora para um lado, ora para o outro, e a gente não vê resultado. Às vezes a gente não vê resposta. Mas como foi falado aqui, né, pela nossa vista, no mundo espiritual, Deus ele está trabalhando a nosso favor. Deus ele está trabalhando enquanto a gente ora, enquanto a gente adora, enquanto a gente busca. No mundo espiritual, alguma coisa Deus está movimentando a nosso favor. Alguma coisa Deus está fazendo a nosso favor. Então a palavra do Senhor, quando Ele quis dizer essa parábola, era para isso. O nosso dever é viver em constante oração, é viver em constante busca, em intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ele estava discutindo a vida do reino de Deus na terra, declarando que sua volta ele seria repentina e sem aviso. Nós sabemos que a vinda de Jesus, ela está próxima. A vinda de Jesus, irmão, está nas portas. E ela vai ser repentina. Ela não vai, ter aviso. Ele não vai avisar. A vinda de Jesus vai ser como um ladrão que entra na casa e ele não avisa a hora que ele vai entrar na casa. E a vida de Jesus, a vida dele, vai ser assim, né? E nesse meio tempo, ali Jesus ele encorajou seus discípulos a continuar orando persistentemente para que a justiça de Deus ela fosse manifesta, para que o mal da presença fosse corrigido com triunfo para seu povo. Para ilustrar a questão, Jesus ele deu o exemplo de uma viúva. As viúvas, irmãos, naquele tempo, normalmente, estavam entre as pessoas mais vulneráveis da sociedade judaica e, aparentemente, da história. Elas não tinham nenhum outro membro da família que pudesse interceder por elas. Então, aquela mulher, aqui fala aqui, ela foi até aquele juiz. Só que aquele juiz, ele não temia a Deus, ele nem respeitava o homem nenhum. Meu Deus. Mas ela foi até ele. Mas eu creio que quando aquela mulher foi até aquele juiz, ela já foi crendo que ela ia ter vitória. Ela já foi crendo que ele ia advogar as causas dela. E que lá no céu tem um Deus que é o nosso advogado por enquanto. Porque vai chegar o dia que ele vai ser o nosso juiz. Por isso que nós temos que hoje, irmãos, aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando de estarmos reunidos, de estarmos buscando, de estarmos orando, de estarmos em buscas pelo Senhor em contínua. Porque vai chegar um tempo, irmão, que nós não vamos ter mais esse tempo de buscar o Senhor, de orar, de ter intimidade com o Senhor, porque o Espírito Santo de Deus, como já foi falado aqui, não vai estar mais no nosso meio. E aqui a palavra do Senhor fala que esse homem não temia, ele não respeitava o homem. Meu Deus. Mas isso não impediu que ela importunasse esse juiz. Isso não impediu que ela fosse até esse juiz. Esse juiz era inimigo, arrogante e perverso. E provavelmente um oficial gentil. Ele desprezou a mulher e sua causa. E deixou claro que considerava a viúva como um aborrecimento. Mas ela não estava nem aí. Ela continuou indo importunar aquele juiz, até que ele ouvisse ela, até que ele advogasse a causa dela. Não, e quantas vezes eu e você, ora uma, ora duas, ora três, e fala assim, vou orar mais não. Deus não está me ouvindo. Deus não está fazendo. Vou desistir.
Meu Deus. Insistindo. Glória a Insistindo. Jesus. Eu creio que ele falou assim, não, vou ter que atender essa mulher. Porque essa mulher não vai parar de me perturbar. Essa mulher não vai parar, ela não vai parar de me perturbar. Irmãos, nós temos que ser assim com o Senhor. Nós temos que ser chamados perturbador de Israel. Nós temos que perturbar mesmo. Nós temos que fazer barulho mesmo. Nós temos que orar mesmo. Sabe por quê? Porque o inferno, Satanás, ele tem que ter medo de nós mesmos. Porque quando nós abrimos a nossa boca, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós temos uma ordem, no nome do Senhor Jesus Cristo, o nome dele daí por terra, o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Mas para isso, irmãos, nós temos que ser igual essa viúva aqui, ó. Nós temos que ser persistentes. Nós temos que ser perturbador mesmo. Nós temos que perturbar o Senhor mesmo. Nós temos que orar mesmo. Nós temos que ser persistentes. Eita Deus. Porque tem gente que ora um dia, pastora, e já quer a benção. Aí a benção não vem. Ah, eu não volto mais naquela igreja. Ah, eu não vou lá mais não, porque o bispo orou, falou que Deus ia fazer isso, fazer aquilo, não aconteceu. Não foi persistente. Deus, ele conhece a sinceridade do meu e do teu coração. Deus, ele sabe se eu estou aqui só em busca de bênção ou se eu quero o abençoador. Porque muitos irmãos estão vindo na igreja atrás de bênção, mas não querem o abençoador, Meu Deus. não querem persistir em buscar o abençoador. E eu quero te falar uma coisa: para buscar o abençoador, você tem que ter persistência. Para buscar o Senhor, você tem que ter coragem, você tem que ter ânimo, porque Satanás, irmão, ele não vai desistir de mim, ele não vai desistir de você. Aleluia! Meu Deus. Porque Satanás, ele não quer tirar aqueles que estão lá fora, não. Satanás, ele quer tirar aquele que está aqui dentro. Porque eu e você está aqui, ó, fazendo a vontade de quem? De Deus. Glória a Deus, aleluia. Agora quem está lá fora está fazendo a vontade de quem? Yeah. Dele. O bispo falou aqui um dia, ele fica lá, ó, igual aqueles bonecos que ficam mexendo aquelas marionetas. Fica lá. E ele te põe pra cá, ele te joga pra lá, vai pra lá, vem pra cá, e você tá lá. Vai pra onde ele quer. E nós temos que ser essa viúva. Persistente. Para Senhor, eu não abro mão da minha bênção. Aleluia. Nós temos que ser igual Jacó, se for preciso, até brigar com o anjo, nem que seja sair matando. Mas eu não saio daqui enquanto o Senhor não me dá a minha bênção. Aleluia. E ele lutou com o Senhor até ele conseguir a bênção dele. Mas ele saiu mandando. Mas ele saiu com a vitória na mão. Porque ele lutou Aleluia. até ele conseguir a bênção dele. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a E Deus. nós temos que ser persistentes nas nossas orações. É verdade, Deus. Porque muitos já olharam para mim e falaram assim: seu filho não vai voltar na presença de Deus. Quanto tempo você está orando? Eu crio filho no mundo. Aí eu virei para essa pessoa e falei com ela assim:
Você está errado, o problema é todo seu. Porque eu não criei meu filho. Meu filho é do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nossos filhos é dele. Herança do Senhor nos deu para que nós podemos cuidar enquanto nós estamos aqui. Irmãos, se dói uma mãe, um pai, ver um filho longe da presença do Senhor. Porque quando uma mãe e um pai senta aqui, ele quer olhar para o lado, ele quer ver o filho ali sentado. Quando o filho é casado, a mãe quer ver o filho e a nora, ou os netos, sentado ali, a família reunida ali, louvando e adorando o Senhor. Mas quando os nossos filhos não estão aqui sentados ao nosso lado, dá uma tristeza assim no nosso coração. Porque o meu, quando vem, às vezes eu fico triste. Eu olho ali, ó, e vejo um lugarzinho e ele fala assim, está faltando alguém aqui. Mas eu não desisto de orar por ele. Enquanto Deus me der fôlego de vida, eu vou orar por ele. Glória a Deus. Porque eu sei que ele é do Senhor Jesus. E o inimigo, ele sabe disso, irmão. Aleluia. O inimigo, ele sabe que a nossa casa, a nossa família é do Senhor Jesus. E aonde ele mais ataca é na família. Porque ele sabe que uma família destruída desconcentra tudo. O bispo, uma vez, ele falou uma coisa que eu não esqueço de jeito nenhum. Ele falou uma vez assim, imagine um pastor separado, que perdeu a sua esposa e é separado. A casa inteira desmanda. Porque uma família desestruturada, irmão, você não tem cabeça para nada. Mas aqui nós estamos numa campanha, mãe de joelhos, filhos de pé. Aleluia. Eu creio que enquanto nós tivermos força para orar pelos nossos filhos, Deus tem guardado os nossos filhos. Eu creio. Aleluia. Irmãos, quantos livramentos Deus já deu ao meu filho, por eu estar de joelho, orando por ele. Glória a Deus. Irmãos, um dia meu filho pegou a estrada. Ele morava com uma mulher. Ela já esteve aqui. A bispa sabe quem é. É prova. Só eu e Deus sabe que eu passei na mão daquela mulher. É uma vida que precisa muito de Jesus. Mas não quer. Só dá lugar para o diabo. Mas não dá lugar para Deus. E um dia ele pegou a estrada de moto, de tanto ela perturbar ele, e foram lá para a casa dela, lá na cidade dela. Eu não vou falar porque poética. E pegaram a moto e ele foi, naquele desespero, correndo muito. Quando chegou ali na Leopoldina, naquela curva ali, ele correndo muito, o caminhão deu uma freada, e como ele estava correndo muito, ele bateu na barra de ferro, no caminhão, aquela barra que tem ali atrás de proteção. E quando ele bateu ali naquela barra de proteção, naquele ferro, a cabeça dele deu um ovo aqui na frente, que ficou desse tamanho, e o braço dele ficou totalmente sem direção. E ligaram para mim: o seu filho sofreu um acidente, está lá no hospital e está com um galo muito grande na cabeça. Falei: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Vai na frente que eu já estou indo atrás. Aleluia. E ela deixou ele lá, irmãos. E ele
pequeno hospital, moto toda amassada, ele zonzo, ele galo na cabeça, mas Deus trouxe ele. Aleluia, Jesus. Quando eu cheguei lá, eu olhei para ele e falei, meu filho, o que aconteceu? Ele falou assim, mãe, eu bati na caminhão. Era para mim estar morto. Eu falei, mas você sabe por que você não está morto? Porque Deus tem promessa na tua vida. Aleluia. E sua mãe vive de joelho no chão, Aleluia. orando pela tua vida. Glória. A nossa oração tem poder, irmãos. Glória a Deus. As pessoas acreditam que uma arma poderosa que nós temos na mão é a oração. E é por isso que um ciclo de oração você pode contar nos dedos. Quantas pessoas vêm no ciclo de oração? Mas se elas soubessem, depois que eu entendi isso, eu faço de tudo para mim não perder o ciclo de oração. Só quando não dá para mim que eu não venho. Porque eu sei o poder que tem uma oração. Meu Deus, glória. A oração do justo, ela tem os seus efeitos. Então, se você tem a oportunidade de vir no ciclo de oração, venha. Vem orar, vem somar conosco. Porque tem pessoas aí fora que estão cativas nas garras de Satanás. Irmãos, eu fui fazer a visita lá, junto com as irmãs. Eu dei um abraço a uma senhora, ela tem 3 filhos, que vivem nas drogas. Ela vive de joelho, clamando e pedindo pelos 3 filhos. E quando eu dei um abraço nela, ela falou comigo assim, que abraço gostoso. Falei para ela, esse abraço não é meu. Esse abraço é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Falei com ela, muitas pessoas às vezes falam quando eu abraço, sente esse abraço gostoso, mas não é meu não. É um dom que Deus me deu. Aleluia. E ela falou assim, ora por mim. E os nomes dos filhos dela, está até na outra Bíblia. Hoje eu trouxe isso daqui, mas eu vou trazer e vou colocar aqui. Convidei ela para vir hoje no ciclo de oração, mas infelizmente não sei o que aconteceu, não deu para ela vir. Mas convidei ela. E eu falei com ela, dei o meu testemunho. E ela falou comigo assim, eu creio. O mesmo Deus que fez na tua vida, Ele vai poder fazer na vida do meu. Creio. E ela falou comigo assim, você passou por tudo isso? Está viva ainda? A pastora Ana Paula estava perto. Eu estou viva, sabe por quê? Porque Deus tem um propósito. Eita, glória. Aleluia. Deus tem me sustentado. Santo de Israel. Você acha que Satanás desistiu de investir em mim? Aí ele investe mais ainda para ver se eu abandono o barco. Se eu volto lá no final da vida, mas ele está enganado. Em nome de Jesus. Quanto mais ele vem com a investida, mais Deus me dá força para prosseguir. Muitas vezes, irmãos, eu falo, dá vontade às vezes sim, parar, desistir, chutar o alto. Mas aí você para e fala assim, nossa, da onde Deus me tirou, será que eu vou ter a oportunidade de novo de Deus me tirar? Será que vai dar tempo ainda de eu chegar até onde eu cheguei? Se Jesus voltar, não dá não. Então, seja, para terminar, seja igual essa viúva persistente. Porque aqui, ó, o Sérgio fala assim, ó, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, e a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Você acha que Deus não vai fazer justiça por mim, por você, que clama a ele noite e dia, irmãos?
Será que quando o Filho do Homem vier, será que ele achará porventura homens e mulheres de fé nessa terra? Porque muitos já não têm fé mais. É verdade. Como foi falado aqui, muitos já não acreditam mais que Deus faz. Que Deus cura, que Jesus cura, que Jesus liberta. Muitos já não creem mais nisso. Muitos já não creem mais na vinda de Jesus. Meu Deus. Muitos já não creem que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Foi falado que fé sem obra é morte. Né? Já foi falado sobre isso. Então, irmãos, quando chegar o momento certo, ele repentina e rapidamente vingará os seus. Assim, homens e mulheres devem permanecer firmes e persistentes na oração enquanto aguardam a sua volta. Homens e mulheres, vamos manter persistente na oração enquanto Jesus não volta. Porque a volta dele está às portas. E ele está batendo. Aleluia. Aleluia a Tem Deus. muita gente que está fazendo isso aqui, ó, dando as costas. E ele está. Está virando as costas. Vai naquele grande tiro. Vai arrepender amargamente de ter rejeitado o Filho de Deus. Porque aí o Senhor vai rejeitar ele. Porque a palavra de Deus fala que aquele que rejeita ele, naquele grande dia, ele também vai rejeitar ele. Aproveita a oportunidade, porque eu tenho certeza, irmãos, enquanto nós oramos, enquanto nós buscamos ao Senhor, Deus dá resposta viva de oração. Aleluia também. Eu sou resposta viva de oração. Tem pastores que olhou para mim e falou assim: desiste dela, que essa aí não tem jeito e não vai dar em nada. Pastores, irmãos, essa aí é endemoniada, não tem jeito. E a pessoa virou para ele e disse: você está vendo ela hoje endemoniada, mas Deus me mostra lá na frente uma mulher de Deus. Não importa o que eles falam de você, o que importa é que Deus pensa de você. Meu Deus. Aleluia. E se você está sentado aí, e se eu estou falando de Deus, é porque alguém, irmão, te pagou um alto preço pela nossa vida. É verdade. É resposta de oração. Nós somos resposta de oração. É por isso que nós, quando nós pegamos uma pessoa em orar, nós não podemos desistir de orar por aquela pessoa. Mas eu pedi uma coisa, pastora, cara. Nós não podemos amar a pessoa. Nós temos que amar a alma daquela pessoa. Porque se você amar a pessoa, a primeira oportunidade a raiva que ela te faz, você vai deixar de orar por ela. É verdade. Porque eu sei porque a pessoa que orou por mim, muitas vezes ela falou assim: a minha vontade era desistir de você. Mas eu orei a sua alma. Aleluia, Jesus. E ela não desistiu, irmão. Aleluia. Enquanto ela não viu a minha alma, Deus fazendo a obra na minha vida, eu sendo liberta, ela não desistiu de orar, de pagar preço, de jejuar pela minha vida. E por isso eu estou aqui. Primeiro, pelo Senhor. Então, se você pegou alguém para orar aí, não desiste de orar para essa alma, não. Não desiste de orar pelo teu filho, pela tua nora, por quem for. Porque eu tenho certeza
na hora certa, Deus vai fazer a obra na vida dessa pessoa. Glória. E ela vai estar aqui glorificando ao Senhor juntamente conosco. Bem? Seja uma viúva persistente, porque tu vai ter vitória, igual essa viúva teve. Porque ela persistiu até. Se você gostou do canal, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para saber mais.